Olá, olá, família brasileira, tudo bem? Eu sou Anthony Curti e este é o podcast do Prof. Ai, meu Deus, caiu um negócio aqui. O podcast do profutbol.com.br. Não há pauta, como eu disse nos meus stories do Instagram. Para quem não me segue, siga lá, Anthony Curti. Não há pauta, Eduardo Miceli. Pautas são superestimadas. Não deveria ter pauta. Então, o que a gente vai fazer? Manufaturar a pauta. É isso. A gente vai manufaturar a pauta. Isso. Ponto. Exatamente. É isso. Na semana que vem, no sábado, a gente tem o NFL Honors, que são os prêmios da NFL, MVP, a PQP. Mas antes, Eduardo Miceli, eu queria tocar para colocar energia lá no alto. Você viu o que aconteceu no Cleveland Browns nesta temporada? E não estou falando eu apenas de Hugh vi. Jackson, nem nada. Eu vou explicar para o ouvinte porque essa história é maravilhosa. O Seth Wickersham, que é um dos melhores escritores redatores lá dos Estados Unidos e faz um trabalho investigativo maravilhoso. Ano passado foi ele, por exemplo, que falou sobre a disfuncionalidade no New England Patriots, tretas Belichick-Brady, etc, etc, que parece estar resolvido, né? Mas eu não duvido nada que na época fosse verdade. Ele fez um artigo sobre a situação do Cleveland Browns, certo? Sim, eu li metade. Não li Ele todo ainda. acompanhou o Cleveland Browns no ano passado. E tem muitos detalhes maravilhosos, tipo o Hugh Jackson sendo demitido porque o time simplesmente desistiu dele, e o Dorsey, o general manager, entrando na sala do Hugh Jackson e os dois tretando, enfim, coisas maravilhosas. Mas eu acho que poucas coisas superam isso aqui. O pessoal de marketing dos Browns teve uma ideia bacana, que basicamente era um feed do Twitter numa parede no CT do Cleveland Browns. É praticamente como se fosse um podcast nosso, só que vários tweets aparecendo e tal, em função da hashtag, né? E o nome de um dado setor do estádio dos Browns é Dog Pound, que seria como casinha de cachorro, sei lá. Não sei uma tradução boa para Dog Pound. Você tem uma boa? Não, casinha de cachorro não, só que é tipo um canil bolado, né? Canil boladão. Canil boladão. Dog Pound agora vai ser curso de idiomas em tradução livre. Canil boladão. E aí, para achar essas hashtags, eles colocaram no algoritmo a hashtag DP. O problema é que a hashtag Ah, não. DP, essa parte você não pegou no artigo? Cara, não, cara. Eu não cheguei ainda. Pais e mães que estão ouvindo este podcast com menor de idade, agora você vai dar mute e daqui 30 segundos você volta. A hashtag DP não é especificamente para dog pounds, mas também para dupla penetração. Meu Deus. Então, O horror. durante tipo meia hora, o projetor ficou mostrando vários vídeos pornôs no CT dos Browns. Ai, isso foi maravilhoso, cara. Isso é fantástico. Isso é o ser humano no Ai. seu auge, né? Então a gente começou bem o podcast. E tem também a questão do marketing dos Browns ter feito aquele videozinho do The Office, né? Que depois da demissão do Hugh Jackson e do Hard Knocks, meio que pareceu que foi intencional para falar que Hugh Jackson era o Michael Scott. Rolou isso aí também. Então, parabéns ao marketing do Cleveland Browns aí, que tá Mas numa... pelo menos o Michael Scott não foi demitido, Não né? foi demitido, é verdade. Tô dando um pouquinho de spoiler, mas não foi demitido. Bom, então começamos com a energia lá no alto. Uma dica boa. Teve gente reclamando que a gente não teve groselha nos podcasts ultimamente, Dudu. Não, mas faz parte. O último podcast tinha tanta coisa pra falar que acho que nem cabia, né? Uma groselha. Cabia? Não Não, cabia. não cabia em tempo. Só se a gente Não fizesse podcast cabia. de 1h20, 1h10. E como a gente não tem tanta pauta nessa semana, a gente quis agradecer as pessoas que gostam das groselhas do nosso podcast. E o nosso podcast de sócios do Pro Clube, de assinantes do nosso site nesta semana, é um fluxo de consciência de 20 minutos, que Eduardo Miceli fala sobre a vida, sobre chopeira, eu falo sobre videogames, sobre a nossa dieta, né, etc, etc. E estará lá no nosso feed direto no site, em profutbol.com.br. Para você assinar nosso site, ainda está rolando a promoção de playoff, por 50% de desconto até o Super Bowl. A promoção é em profutbol.com.br/assine. Deixa eu até colocar aqui o... Aí.
que é os nossos clientes de merchan, já tô soltando aqui. Então, se você quiser ouvir groselha, vai estar lá no podcast especial, que a gente vai colocar o título como Fluxo de Consciência com Groselhas. E é isso. Eu tenho um áudio bom aqui pra você, Eduardo Miceli. Manda. É a cocada, Anthony, porra! 20 anos de curso. Então, quando o rapaz da cocada aparecer na rua de Eduardo Miceli, estaremos preparados aqui com... É a cocada, Anthony, porra! 20 anos de... É cocada! Vamos lá então, corneta? Vai. Deixa eu deixar o MVP pro final, porque a gente quer prender a audiência, né? Escola João Kleber. Ah, é lógico. Mas não é uma surpresa, né? Vamos combinar. Não é uma surpresa. Deixa eu abrir também aqui os meus prêmios. Calouro defensivo do ano, que é o menos sexy, geralmente. Eu votei no Darius Leonard. Por que você votou no do Indianapolis Colts? Porque ele é bom, né? Fim de todas as explicações, porque ele é bom. Fim. Não, porque ele é um cara que não teve, né, o pedigree de ser escolhido na primeira rodada. É exatamente um cara que entrou numa defesa do Indianapolis Colts, jogou de forma extremamente disciplinada. Se não me engano, liderou a liga em tackles, não foi? Liderou. E foi uma das pessoas que deixaram essa defesa formidável e ajudaram bastante essa campanha 1-5 ser convertida em uma vitória de pós-temporada. Então meu voto vai para ele, por mais que o Derwin James tenha jogado muito bem. Acabei de ver aqui, Dudu, a única divergência que a gente teve foi em técnico do ano. Pois é. Todas as outras Exatamente. a gente votou igual. E acredito que em a única que realmente tem um pouco mais de polêmica seja técnico do ano e talvez calor ofensivo do ano. Mas calor defensivo, comeback player, melhor time, melhor ataque, melhor defesa, melhor jogo. Jogador mais subestimado não existe esse prêmio, né? A gente inventou. MVP. Inventou, mas vale a pena. Jogador ofensivo, jogador defensivo do ano. Todas essas aí acho que são cartas marcadas. A gente vai ver no sábado que vem, na véspera do Super Bowl, essa tendência aí. Eu também votei no Darius Leonard porque a defesa do Indianapolis Colts era meio que um mato sem cachorro, né? Tirando o Malik Hooker, ninguém imaginaria que o Demico Autry ia ter a quantidade de sacks que teve, ou que a unidade ia jogar como jogou, principalmente na sequência de vitórias que os Colts tiveram. Jogou bem contra os Chiefs? Não jogou mal. Não jogou mal. Na minha concepção, não jogou tão mal assim, considerando o que é o ataque do Kansas City Chiefs. Mas fez uma temporada sólida e é um time que amadureceu antes do que se esperava, né? Exatamente. A gente falou bastante disso, de como o time mostrou uma evolução esperada de, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, no intervalo de menos de uma temporada, né? Então, futuro bem brilhante para os Colts, que tem bastante espaço no cap também para trazer alguns reforços pontuais, e tem por trás uma mente ofensiva, o que é sempre muito positivo. Então fica o voto aí nosso para Darius Leonard. A gente só tem uma divergência mesmo, vai ser meio estúpido, tá ligado? Então. E aí? Então, é isso que eu tô pensando aqui, vai ser meio estúpido, mas... Vamos lá, não, paciência. Não, tudo bem. Se ficarem reclamando que a gente não discorda, não vou fazer um first take aqui e MVP, votar em um, você votar em outro, só pra gente ter discussão aqui. A gente vai dar nossos votos, acabou sendo parecido. A gente até pode comentar um pouco sobre outras divergências no All-Pro, né, que é o da seleção dos jogadores, e deve dar tempo, né. Então, de fato, para mim, o Darius Leonard foi o calor defensivo do ano. A gente tem outros bons nomes aí, por exemplo, o Derwin James, no Los Angeles Chargers, que é um cara que, pro esquema do Gus Bradley nos Chargers, foi muito importante na partida contra os Ravens. Claro que playoff não conta para esses prêmios, tem que lembrar isso. Até porque não daria chance para outros jogadores, né, para todos os jogadores terem o mesmo espaço amostral. Aliás, que coisa maluca, né? Para os prêmios, a NFL tem o mesmo espaço amostral, mas na prorrogação, nos playoffs, os dois times não têm o mesmo espaço amostral. Ok. E antes que venha algum fã chato dos Patriots, não tira o mérito dos Patriots, tá, gente? Eu torço pros Patriots, eu posso falar isso. É que nem quando o Renan fala no Choque de Cultura. Só o brasileiro pode falar mal do Brasil. Então, eu tô falando mal dessa regra aí, eu posso falar dela. Derwin James, então, acho que é o vice, né? Se você não pudesse votar no Darius Leonard, porque ele sequestrou filhotes de cães, você tem que votar em mais alguém. Quem que você votaria? No Darius Leonard? Derwin James. Desculpa, você não pode votar no Derwin James. Isso. E tem o Leighton Van Der Esch também, que acho que dá pra colocar nesse pool. E correndo bastante por fora, mas mais pelo início de temporada, o nosso querido Denzel Ward, que foi certamente, bem. Que também correndo. Bem. E aí correndo por fora, só que o contrário, mas pelo final da temporada, o Bradley Chubb, que demorou a pegar no tranco lá em Denver, mas esses são, para mim, os melhores calouros defensivos, e o melhor deles, na minha concepção, é o Darius Leonard. Agora vai ter um pouco de polêmica. Antes de mais nada contra a franquia New York Giants, da qual eu tenho 2 camisas do Eli Manning e uma do Odell Beckham Jr., tá? Vamos começar a endereçar assim.
Baker ou Saquon para calor ofensivo do ano? Você sabe meu voto. Meu voto é Baker Mayfield. Baker Mayfield não quer dizer que eu esteja desmerecendo a brilhante temporada que o Saquon Barkley teve. A questão é que o Baker Mayfield é exatamente o ponto focal desta franquia daqui pra frente. Os Browns precisavam de alguém que vestisse a camisa e que fosse apaixonado por querer mudar a cara da franquia de uma vez por todas. E o Mayfield fez isso. Ele bateu o recorde de touchdowns para um calouro. Ele mostrou, ele bateu no peito e falou: eu sou o Cleveland Browns aqui pra frente. E isso é algo que Cleveland nunca teve. Não em Nunca muito teve. tempo. Nunca teve. E, verdade seja dita, eu cheguei a dizer isso no draft, na transmissão do draft. Eu falei, eu gosto da escolha. Fiquei surpreso porque todo mundo imaginava que seria o Sam Sam Darnold. Darnold até o dia anterior. Aí já no dia já começou a vazar que era o Baker, com certeza o Hugh Jackson que vazou. E. Com certeza absoluta, cara. Tipo, é uma coincidência muito bizarra. O Hugh Jackson descobrir no dia do draft quem era a escolha e vazar no dia do draft. Sendo que pelos últimos 3 meses não tinha vazado que era o Baker. Tipo, né? Não precisa ser campeão mundial em onde destacaram em San Diego para chegar a essa conclusão. Ai, ai. Ai, meu Deus, onde que eu tava mesmo? Então, minha justificativa pro nosso querido Baker é o mesmo, viu? É o mesmo. Né? O cara bateu pipi na mesa, cara. O cara chegou e falou assim, ó, eu sou o quarterback dessa paçoca, nós vamos arrumar essa casa aqui e é isso, tá ligado? Tipo, era isso que os Browns precisavam. Os Browns não precisariam necessariamente do melhor quarterback. Pode ser que, por exemplo, o Andrew Luck não daria certo nos Browns porque ele não tem a energia que o Baker tem. A gente também não sabe se o Baker vai continuar dando certo, mas a expectativa é essa. Para acabar com a fábrica de tristezas que foi a posição de quarterback dos Browns, ia precisar de um cara com tesão que nem o Baker. Ponto. Exatamente. Agora sim, Perfeito. isso apaga a temporada que o Saquon Barkley fez? Lógico que não. Lógico que não. Lógico que não. Na verdade, a gente tudo que o Saquon Barkley fez neste ano era previsto. Né? Que ele iria contribuir em, sei lá, umas 3 vitórias a mais para o New York Giants, etc, etc. Mas como a gente também viu, Eduardo Miceli, um running back não faz verão. O Giants foi de uma campanha 3-13 para uma 5-11. Então, e com o Saquon. Agora, o Cleveland Browns saiu de 0-16 para 7-9, eu acho que foi, né? Ou 7-8-1. 7-8-1, teve um empate com os Steelers. São 7 vitórias a mais. E me desculpa a franqueza, e me desculpe torcedor dos Giants, mas essas 7 vitórias, boa parte delas é na conta do Baker Mayfield. A gente não pode esquecer que o Baker, em dado momento da temporada, foi o segundo melhor quarterback, só atrás do Drew Brees em alguns números. Verdade. Rating, verdade. etc. Então, em todo esse contexto, e prêmios, gente, nada mais são do que narrativas. Né? Prêmios são narrativas que se desenvolvem como se fossem ações da Bolsa de Valores. Sobe, desce, elas vão se desenvolvendo. E por boa parte da temporada, eu votei no Saquon Barkley para calor ofensivo do ano. Sei lá, pelas 5, 6 primeiras semanas. Mas chegou um ponto que a gente não pode negligenciar que a posição mais importante do jogo é a de quarterback. Então o critério de desempate sempre vai ser esse. Você, torcedor, esperneie ou não. Isso quer dizer que a carreira do Saquon vai ser ruim? Pelo contrário, ele é digno de aplausos. Porém, a posição de quarterback é a mais importante. Para mim, o Baker foi calor ofensivo do ano. Se der Saquon nos prêmios oficiais da Associated Press, merecido e bola pra frente. Merecido, sim, com certeza. Sem sombra de dúvidas. O que mais que a gente tem aqui? Vamos falar do técnico, vai pra dar um samba-lelê. Pra dar um tchan. Seu voto foi junto com o meu antes dos playoffs, mas supondo que os playoffs contassem, teria mudado alguma coisa pra você ou não? Não, acho que não. Acho que não mudaria nada pra mim. Porque... Não mudaria? Não mudaria. O meu voto foi para Frank Reich, head coach do Indianapolis Colts, que foi um cara que pegou uma franquia que estava despedaçada, com todas as questões de lesão do Andrew Luck, com um elenco muito, muito enxuto, por assim dizer, com uma defesa de nomes poucos conhecidos, que traz junto com ele o Matt Eberflus, que fez um trabalho excelente como coordenador defensivo, que muda a cara desse ataque, que faz com que o Andrew Luck tenha o apoio de uma linha ofensiva sólida e um jogo terrestre pela primeira vez na carreira, que faz com que o Andrew Luck volte ao melhor nível que ele já apresentou de futebol americano desde 2012, que coloca um time 1-5 para chegar na pós-temporada, vencer um rival de divisão fora de casa pela segunda vez na temporada em Houston
e avançar para enfrentar os Chiefs. E por mais que a execução tenha faltado contra os Chiefs, eu acho que isso não tira nada do trabalho excelente que o Frank Reich fez na temporada 2018. Muito bom. E vamos falar também que ninguém dava nada para esse time dos Colts, né? Não, todo mundo achava que era um projeto a longo prazo e em um ano eles estavam no Divisional Round. Não, o primeiro passe do Andrew Luck, a gente já ficou feliz do braço dele não cair. E até em medida que o Andrew Luck foi jogando, ele foi ganhando mais confiança, ele foi passando mais a bola. Cara, é muito bom ver o Indianapolis Colts de volta nos trilhos, assim. E muito disso passa pela experiência do Frank Reich de saber comandar um time vencedor, porque ele esteve no Philadelphia na temporada 2017. Então eu fico muito animado pelo futuro lá no estado da Indiana. Muito bom. Você diria que o Indianapolis Colts é o favorito para vencer a AFC South nos próximos 5 anos? Sim, diria. Porque a alternativa, você tem o Jacksonville Jaguars que não tem quarterback. Você tem o Tennessee Titans que tem o Mariota com quarto coordenador ofensivo em 5 anos. Você tem o Houston Texans que é um bom time, mas eu não sei o que a gente pode esperar ainda com o Bill O'Brien, que é um bom técnico. Mas o que ele vai trazer de diferente? O que ele vai mudar? Ele vai gastar a casa na linha ofensiva? Ele vai draftar a linha ofensiva? Ele vai corrigir alguns problemas que o Watson ainda tem? Que tem, de fato. Eu não sei o que esperar dos Texans. Eu acho que nesse limbo, os Colts parecem um time mais confortáveis com quem eles são, entrando na temporada 2019. Meu voto para técnico... Aí vão falar que eu tô sendo clubista. Né? Mas o meu voto para técnico do ano é o Matt Nagy. Os Bears foram o pior time da NFC North na temporada 2017 e chegaram aos playoffs, perderam daquela forma triste, mas chegaram aos playoffs e vou escrever sobre, inclusive eu vou escrever o texto do Matt Nagy, então não vou dar tantos spoilers, mas para mim foi o técnico do ano por vários motivos, né? E eu vou colocar no texto lá, mas principalmente porque melhorou o Trubisky, o ataque foi extremamente criativo, ele tinha na planilha dele, no play call dele, be you, seja você, que isso eu acho um negócio legal, que sempre, toda vez que mostrava o Matt Nagy, acabou me marcando. Enfim, considerando até o contexto, né, John Fox, Mark Trestman, essa paçoca toda, e eu acho que o Matt Nagy pode ser considerado o técnico do ano pela maneira que o Chicago Bears venceu também a divisão, né, porque era um time que apanhava todo ano para os rivais de divisão, uma coisa impressionante. E finalmente os Bears conseguiram dar esse salto e vencer e convencer contra Detroit, vencer o Minnesota Vikings, varrer o Minnesota Vikings. Os Bears tiveram 5-1 na divisão. Uhum. Os Bears tiveram 5-1 na divisão. E o primeiro jogo contra Detroit no Soldier Field foi um massacre no primeiro tempo, e os Bears pisaram no freio no segundo. O segundo mostrou a força defensiva. O primeiro jogo contra os Vikings também foi maravilhoso. O segundo jogo, os Bears já classificados, mesmo assim, jogaram com intensidade. O primeiro jogo contra os Packers era a primeira partida do Matt Nagy como head coach, mesmo assim colocou 20-0 no primeiro tempo, aconteceu o que aconteceu no segundo. E o jogo de volta contra os Packers foi o jogo no qual os Bears foram campeões de divisão. Então, eu acho que essa reviravolta que o Matt Nagy mostrou para Chicago, eu acho que faz com que ele mereça ser o técnico do ano, e é um dos expoentes dessa nova NFL ofensiva que a gente deve ter pelos próximos anos, pelas próximas temporadas, por mais que os Bears sejam um time de DNA defensivo, né? Bom, então vamos ousar no prêmio aqui. Jogador mais bonito do ano, Eduardo Miceli. Vai, para as pessoas rirem em casa. Ah, meu Deus, quem é o jogador do ano? Deixa eu pensar. Michael Thomas. Você acha ele um rapaz bonito? Ele é um rapaz bonito, ele é um rapaz muito bonito. O Garoppolo tem os olhos expressivos. O Garoppolo não vai ter elegível, né, pra esse prêmio. Não, porque tem que jogar mais de metade da temporada. Acabei de inventar essa regra aí. Minha regra. Nossos prêmios, nossas regras. Mas aí o Blaine Gabbert também não vai... Exatamente, não tá elegível. O grande erro na vida do Blaine Gabbert foi tentar ser quarterback em vez de ser modelo. Ele é bonito, né, cara? É um rapaz bonito. Ele é bonito. Ele vacilou. Chega. Prêmios sérios agora. Não, que o mais bonito não seja um prêmio sério, né? Também tem que dar parabéns. Pelo amor de Deus, né, Kurt? Mas Indianapolis Colts, Andrew Luck é o comeback player of the year, o cara que deu a reviravolta, porque a narrativa é muito forte, com todo respeito ao J.J. Watt também.
Mas o Andrew Luck a gente achava que não ia jogar mais, né, gente? Ah, O J.J. Watt, ninguém batia o martelo tão forte, tipo, o Luck nunca mais vai jogar. O J.J. Watt nunca mais vai jogar. a suspeita do J.J. Watt era justamente qual nível que ele vai jogar, e ele voltou em grandíssimo nível. Mas o Andrew Luck era aquela incerteza, né? Tipo, o que vai acontecer? Ele teve que não jogar 2017, tá ligado? Esse é o nível da gravidade da coisa. Tudo bem, J.J. Watt também, mas a lesão do Andrew Luck é pretérita, 2017. O J.J. Watt se machucou em 2017. E a lesão do Andrew Luck, o que o Andrew Luck faz da vida? Ele é muito simpático. Ele tem a voz grave. Ele é simpático e ele lê livros. Ele tem um book club, inclusive. Eu quero Mas ele passa a bola. Sim, é isso que ele faz. Né? Ele passa a bola. Então, se o ombro do cara tá ruim e lesionado, ele pode nunca mais fazer o que ele tá fazendo, né, pelo resto da vida. E o J.J. Watt, por mais que tivesse lesões que influenciam na atuação dele, não é como se tivesse essa questão tão forte do ombro. Era um negócio muito notório. E teve toda aquela narrativa, porque o J.J. Watt a gente sabia que ia ficar X meses fora, ponto. Exatamente. O Andrew Luck não. O Andrew Luck, a gente esperava que ele fosse jogar no passado. Aí chegava agosto, aí os Colts trocam pelo Brissett, aí chega outubro, fala, não, ele vai jogar em novembro, aí chega novembro, fala que ele vai jogar só no ano seguinte. A gente começou a ter um pouco mais de tranquilidade no draft, porque é a classe mais talentosa de quarterbacks em muitos anos, e o Indianapolis Colts trocou para baixo e não escolheu nenhum quarterback. Então aquele era um indício muito forte pelo qual o Indianapolis Colts teria o Andrew Luck em campo neste ano. Agora, ainda teve a questão do Josh McDaniels, porque poderia ser que o McDaniels tenha chegado em Indianapolis e falou, esse cara tá bichado, eu não vou pegar essa bomba. Tchau, vou voltar para New England. Então foi uma narrativa muito forte, e o Andrew Luck, vale lembrar, e também por desempenho. O Luck foi o segundo quarterback em touchdowns este ano, com 39. Exatamente. Só o Mahomes teve mais. Então, eu acho que tudo isso faz com que ele seja o cara que deu a reviravolta, o Comeback Player of the Year. E em segundo lugar, o nosso querido J.J. Watt. Então esse prêmio meio que fica na AFC South. Perfeito. Perfeitas colocações. Vamos rapidinho, então? Vamos. Melhor time, Eduardo Miceli. Melhor time no geral? New Orleans Saints é o melhor time no geral. New Orleans Saints, né? Aconteceu o que aconteceu, mas eu acho que é o melhor time. A gente não pode contar. Pós-temporada, gente. Pós-temporada não conta, porque senão a gente vai estar todo mundo falando dos Patriots. Não conta. Não, exatamente. Então, melhor time Saints, o time mais completo no ataque e na defesa. A defesa do Saints é até subestimada. Eu acho que fez boas partidas ao longo da temporada. Muitas boas partidas. E é isso, né? Aí dá pra colocar nessa briga aí o Kansas City Chiefs, o nosso querido Sacramento Chargers, né? O New England Patriots, que na temporada regular eu já brinquei no Twitter que os Patriots são o primeiro time da NFL a ter uma pré-temporada de 17 anos. Também 17 anos, né? Mas de 17 semanas. E é isso. Melhor ataque também meio que unânime, né? Kansas City Chiefs. Não tem muito como fugir disso. Cara, 50 touchdowns, 5 mil jardas aéreas. E foi o melhor ataque da NFL em pontos por jogo. Sim, uma média absurda. Eu acho que não tem como fugir muito disso. Melhor defesa também não tem como fugir muito dos Bears, né? Não, de forma alguma. Não tem. Você pode querer brincar de falar que os Ravens também são muito bons, mas não chegando perto do que os Bears fizeram na temporada. E os Cowboys também, né? Sim. Porque a gente ainda tá com aquela imagem dos Rams correndo para 200 milhões de jardas em cima de Dallas, mas foi uma temporada sólida dos Cowboys. Para mim, as 3 melhores defesas da NFL deste ano: Bears, Ravens e Dallas Cowboys. Justo, tá? Justíssimo. E os melhores ataques, para mim, Kansas City, New Orleans e Los Angeles Rams. Perfeito. Não necessariamente nessa ordem de Rams e New Orleans. Bom, melhor jogo. Essa aqui foi quase unânime. Só o Davis que votou em Chiefs e Chargers. Mas todos os outros votaram em Chiefs e Rams, que pode ser um dos melhores jogos da temporada regular na história da NFL, inclusive. Não tem como não ser, né, cara? 54-51 é um negócio tão fora da curva e tão emocionante que não tem como você tirar o prêmio desse jogo. Foi maravilhoso, foi um jogo que mostrou tendências, foi um paradigma mesmo. Daqui uns anos vocês poderão falar, eu vi esse jogo até o final. Agora, o jogador mais subestimado, cada um votou em um praticamente, e só eu e você votamos o mesmo. Não, o Felipe Vieira também votou no nosso. Felipe... se o Felipe votou nesse cara, é um bom sinal. Sim. Porque ele torce pro Carolina Panthers, e o nosso voto foi Cameron Jordan.
Os outros votos, o Davis votou no Fletcher Cox, que é um bom voto também. O Gabriel Morales no Daniel Hunter, que também é um bom voto. O Bulho votou no Robert Woods, também um ótimo voto. Tem gente que nem considera o Robert Woods o principal wide receiver dos Rams, mas ele é o melhor, na minha concepção, naquela unidade. Sim. Tem o Brandon Cooks e tinha, né, o Cooper Kupp que machucou. E o João Henrique votou no Jadeveon Clowney, que é um cara subestimado também, até porque na outra ponta tem o J.J. Watt. Eu acho até o Whitney Merciless mais subestimado que o Jadeveon Clowney. Sim. Mas o campeão com 3 votos foi o Cameron Jordan do New Orleans Saints. Como você torce para o Saints, vou deixar você falar mais sobre. Não tem muito o que falar, não. Eu acho que quando você começa a listar os grandes edge rushers da NFL, você sempre faz uma questão de esquecer o Cameron Jordan. Não você, mas as pessoas geralmente esquecem. E ele tem sido formidável para os Saints há muito tempo. Há muito tempo que ele precisa de ajuda. Eu acho que com a evolução do Sheldon Rankins e com o desenvolvimento aos poucos do Davenport, ele vai ter um pouco mais de ajuda. Mas ele foi o alento dessa defesa por muito, muito tempo. Cara, só ver a forma que ele chega no Jared Goff no saque na final de conferência, que ele atropela o Higbee, tudo bem que era o Tyler Higbee, e ele é muito forte, ele é muito técnico, ele é muito ágil, ele é um pass rusher completo, mas é que eu não sei o que faz ele não ser tão visto. Será que é porque os Saints são um time identificado com um ataque e a defesa fica do lado? E a narrativa de que a defesa do Saints é uma bosta. É uma narrativa que já tem uns 2 anos que não é verdade, né? Sim, mas ainda está na cabeça das pessoas isso. Mas tem gente que acha que o Dez Bryant é no recebedor de ponta, então não sei o que falar também. Que o Joe Flacco é elite, que o Richard Sherman é um dos melhores cornerbacks da NFL, o mundo ainda está em 2012. O mundo tem preguiça de acompanhar as coisas que mudam, e inclusive times e elencos, etc. Exatamente. Bom, o Cameron Jordan que nunca teve ajuda, né? A gente cunhou a frase, inclusive, que o Cameron Jordan joga com 3 isopores do lado dele. Sim, na verdade. Até o Sheldon Rankins chegar. Até o Davenport também, mas há 3 anos atrás a gente cunhou essa frase. Eduardo Miceli. Tinha uma época que eu achava melhor do que os defensive tackles que os Saints estavam colocando. Melhor botar um bebedouro que pelo menos dá uma refrescada. Toma um gole d'água. Mas não é o caso. Desde o ano passado já não é mais o caso. Eu tô imaginando um bebedouro com uma camiseta do Saints, ia ficar mó fofo, cara. Putz, eu quero muito isso, velho. E tipo, aí o linebacker caga o play action, aí bebe um gole d'água assim no meio do jogo. Ai, meu Deus do céu. Foco. Onde estávamos? Tá, já passou todos os outros prêmios? Faltam os 3 principais. Qual você quer começar? Vamos começar pelo Defensive Player of the Year. Khalil Mack. Nope. Você sabe que não. Quando o Bill Belichick fala que esse jogador é virtualmente imparável, Khalil Mack. Ele está falando de Aaron Donald. É lógico. Tô brincando. Cara, eu acho que poupa qualquer esclarecimento / justificativa. É só você botar qualquer fita de um jogo dos Rams no seu toca-fitas. Depois, lembre-se de rebobinar antes de devolver. Eu sempre rebobinava. Eu sou um baluarte. Sabe o que eu fiz hoje, entrando na garagem? O quê? Dei seta. Dentro da garagem. Eu faço isso também. Desci a rampa, não tinha ninguém. Automaticamente, dei seta pra entrar na garagem, pra virar à direita na garagem. As pessoas têm que dar mais seta. Eu já contei a história que eu fui atropelado uma vez, porque o cara não deu seta. Isso foi em 2010. Uau. Então, é também por isso que eu fico com raiva de quando não dão seta. Tem isso aí. Mas, pô. É verdade, pô. As pessoas não dão seta. E na cidade que eu morava, em Ribeirão Preto, seta é ainda mais facultativo que aqui em São Paulo. Porque se as pessoas não dessem seta em São Paulo, que nem alguns outros lugares do Brasil, acho que ia ficar bem complicado, né? Rio de Janeiro, as pessoas até dão Celta, ó. Celta é o carro. Seta, mas eu reparei que as pessoas no Rio de Janeiro meio que não respeitam radar, né? O que é isso? Então, tem radar aí? Tem bastante. Eu respeito todos porque eu não gosto de tomar multa, né? Vamos combinar. A verdade é essa. Você já tomou multa de radar? De radar, já. Em São Paulo. Em São Paulo? É. Foi por causa do rodízio, não foi? Foi rodízio. Mas quem pega no radar é o rodízio. Mas multa de radar eu tomei uma vez na Serra do Rio Itaipava, por motivos de tinham instalado radares novos e não estava acostumado. Eu nunca mais tomei desde então. Muito bom. Parabéns, Eduardo Miceli. Obrigado.
Eu tomei multa de radar uma vez aqui em São Paulo, porque aqui na Marginal, eu até brinquei no domingo antes do jogo, que, que os radares da Marginal Pinheiros aqui em São Paulo são tipo play action com os Rams. Ah. Que soninho, hein? Nossa, deu uma bocejada aqui, que cruz credo. Porque tem faixa que a velocidade máxima é 60 e outras é 50, aí você fica meio perdido, tá ligado? Eu entendo isso, cara. Eu fico com muita raiva quando uma mesma rua tem, tipo, 3 velocidades diferentes. Isso me deixa revoltado. Então, e aí isso aqui tem em São Paulo. Mas voltando ao nosso querido Aaron Donald, ele teve... Quantos sacks foram mesmo? 20 sacks e meio nessa temporada, que é o recorde para um jogador de interior de linha defensiva. O recorde de interior era do Keith Millard, de 18, e estava de pé desde 1989. Ele ficou a 3 de bater o Michael Strahan com 22,5 na temporada 2001, que é o recorde de mais sacks numa temporada para qualquer jogador, qualquer defensor. O Donald tem só 27 anos, foi ao Pro em todas as suas temporadas, foi o líder da liga em tackles para perda de jarda, foram 28. Então é um monstro, é o melhor jogador defensivo da NFL. Se bobear, é o melhor jogador da NFL, só que, queira ou não, o quarterback tem mais peso. E é um cara que é fora de série. E, tipo, assim, eu lembro que eu gostava dele desde o draft. Previ que o Donald ia jogar como joga hoje? Lógico que não tem como fazer isso. Mas eu lembro que eu gostava bastante dele. Acho que é o Donald e é isso. Agora, vamos falar MVP logo, porque geralmente o Offensive Player of the Year é o vice do MVP, né? Exatamente. Eu, inclusive, escrevi meu texto sobre o Offensive Player of the Year, falando Como se fosse desse o vice. estigma. O MVP é o Pat Mahomes e o vice é o Drew Brees. Exatamente. Patrick Mahomes também acho que dispensa comentários. Ninguém podia prever a forma que ele ia tomar a liga de assalto. Você podia prever que ele era bom, que ele tinha força no braço, que ele era inteligente, mas 50 touchdowns, 5 mil jardas é um feito que só 2 outros quarterbacks, Tom Brady e Peyton Manning, conseguiram alcançar. É algo que não dá pra você projetar. É improjetável. E ele manteve um ritmo forte a temporada inteira. Mesmo quando o Drew Brees estava brigando ainda entre as semanas 7 e 12 pelo prêmio de MVP, depois daquilo a performance ofensiva despencou um pouquinho. Não foi o caso dos Chiefs, que mantiveram uma média gigantesca de pontos, sempre um ataque muito explosivo, e com Mahomes desfilando bombas pela NFL. Desfilando bombas. Que Nem rapaz fez maravilhoso. sentido isso, mas dane-se. Patrick. Qual que é a tradução de Patrick para o português? Patrício. Patrício, né? Exatamente. Nosso querido Patrício Mahomes. Ou melhor, Matt Mahomes. Matt Mahomes. Que horror. Ai. Onde estávamos mesmo? Cara, eu defendi a narrativa MV Breeze durante tanto tempo. Tipo, mas tanto tempo. E até num momento que parecia que o Mahomes ia disparar e que ia ter números melhores, eu continuava batendo na tecla que se você tirasse o Drew Brees do Saints era outro time, mas infelizmente na reta final da temporada o Mahomes não caiu de desempenho e o Drew Brees deu uma queda. E eu vou dizer até mais. Como que eu posso falar isso? O Pat Mahomes não teve nenhum jogo ruim. Não, teve momentos ruins, mas parte do momentos ruins, como o primeiro tempo contra os Patriots na semana 6, ok, entendeu? Isso teve. Mas no todo, ele não teve nenhum jogo ruim. Ó, tô abrindo aqui. O jogo com mais interceptações do Mahomes foi contra o New England Patriots na semana 6, com 2. Aliás, desculpa. Na semana 6 ele teve 2. Foi na semana 11 contra os Rams que ele teve 3 interceptações. Mas aí ele teve 6 touchdowns. Foi bizarro. Foi bizarro. Deixa eu achar aqui um negócio. O jogo com o menor rating dele foi contra os Jaguars na semana 5. Eu comentei esse jogo, inclusive. Aliás, ele não teve nenhum touchdown. Aliás, foi o pior jogo dele na temporada. Foi contra os Jaguars, ele não teve nenhum touchdown, 2 interceptações. Mas mesmo assim, ele teve 313 jardas. Sim, o jogo ruim dele são 313 jardas. Com 8 jardas por tentativa. Então, tipo, velho... E aí o melhor jogo dele foi contra Pittsburgh na semana 2, teve rating de 154.8, com 6 touchdowns e nenhuma interceptação, mano. Tipo, e aí no todo foram 50 touchdowns, os números do Mahomes no ano. 50 touchdowns, 66% de passos completos, 5.097 jardas,
12 interceptações, e esse é o número que eu queria falar, 12 interceptações. Ninguém esperava que o Mahomes fosse ter menos de 15 interceptações este ano, de verdade. Sim. Ninguém esperava. Concordo. Ninguém esperava. Tipo, sério. Por todo o resto era esperado até, cara. Juro por Deus. Porque o Andy Reid é um mito ofensivo, tem seus problemas de relógio, mas o cara é muito bom. A gente sabia que ele ia lapidar. Os melhores anos do Alex Smith foram com o Andy Reid, a gente estava com a expectativa boa. Mas o que dava muito medo, e eu até escrevi na 4 Descidas na minha coluna em agosto, que era uma incógnita, que a gente não sabia qual Pat Mahomes ia aparecer em relação a interceptações. E 12 interceptações é muito pouco. Considerando que ele teve esse jogo com 3 interceptações e um de 2, se você tira o jogo contra os Rams e o jogo contra os Patriots, que mesmo assim ele entregou em touchdowns, o Mahomes tem 7 interceptações. Então, são números formidáveis. Agora, temos que bater palma também para a linha ofensiva dos Chiefs, que cedeu apenas 26 sacks. Claro que tem muito do Mahomes saindo em movimento, etc. E foram 2 viradas em último quarto, inclusive, para o Mahomes nessa campanha de 12 vitórias e 4 derrotas que ele teve nessa temporada. Agora, o Drew Brees, meu querido Eduardo Miceli, eu tô falando de estatísticas porque, queira ou não, o MVP é um prêmio de estatística. Também, claro. Não é. Né? 2011 talvez não tenha sido, que o Drew Brees teve estatísticas melhores que o Aaron Rodgers, inclusive foi o ano de 5.476 jardas do Drew Brees, e ele não ganhou MVP. Absurdo. O Brees liderou a NFL em porcentagem de passos completos, com 74,4%, e em rating, com 115,7%. Touchdown e interceptação foram 32 touchdowns e 5 interceptações. Então, tipo, o Mahomes teve 18 touchdowns a mais. Dá um touchdown por jogo a mais que o Drew Brees. E isso, queira ou não, acaba pesando bastante. Então, e a reta final da temporada, como eu falei, do Drew Brees, acabou deixando a desejar um pouquinho. Até aqui, Dudu, o pior jogo do Drew Brees em interceptações, ele não teve nenhum para mais de uma interceptação. Isso é notório. Inclusive, passou boa parte da temporada sem ter até a 8ª semana. Até a 8ª semana. Antes. Não, na 8ª. Na 8ª foi a primeira interceptação contra os Vikings. Que ele nem teve culpa, eu comentei esse jogo. Foi um passe que ficou meio que pipocando no meio do campo e aí rolou a interceptação. E depois dessa interceptação, contra os Vikings, ele passou alguns jogos sem ser interceptado, né? 3 jogos, Rams, Bengals e Philadelphia Eagles. Esse foi o período mais forte do MV Brees. Sim. Essa sequência aqui. Entre 7 e 12. Porque contra os Rams 45-35, contra os Bengals 51-14 e contra o atual campeão 48-7. Aí depois venceu tranquilo os Falcons 31-17 e aí a coisa começou a degringolar nesse jogo contra o Dallas Cowboys. Daí pra frente o ataque não performou da mesma forma pelo restante da temporada e pós-temporada. O Drew Brees teve 127 jardas passadas naquele jogo, um touchdown e uma interceptação. Aí depois contra... O que é TAM? O que é TAM? Que porra de time é TAM nessa sigla do Pro Football Reference? Tampa Bay. Mano, por que, velho? É TB, todo mundo usa TB, por que eles usam TAM? Bom, contra os Bucks, o Drew Brees teve 201 jardas, um touchdown e uma interceptação. Contra os Panthers no Monday Night Football, nenhum touchdown e uma interceptação. Michael Thomas foi anulado naquela partida. Contra os Steelers, números melhores. Aquele jogo foi maravilhoso, inclusive. E aí depois veio a pós-temporada, né? Então, e na semana 17 ele não jogou. Então, meu querido Dudu, essa reta final aqui, Cowboys, Bucks e Panthers, foi o que tirou o prêmio do Drew Brees. Com certeza. Eu acredito que se ele jogasse um pouco melhor, ele estaria ganhando pela narrativa dele nunca ter ganho, dele ser um jogador mais velho, dele ser um dos grandes quarterbacks da história da NFL. Enfim, mas nada mais justo que o Patrick Mahomes ganhar. É isso, né? E olha que o Eduardo Miceli torce para o Saints. Eu amo o Drew Brees de paixão, mas resignado, tenho que ser justo, tenho que dar o prêmio de MVP para o Patrick Mahomes, porque, quer ou não, ele foi o jogador mais valioso dessa temporada. O Drew Brees, se você tira o Drew Brees do Saints, os Saints não vão ter a mesma campanha, claro. Nesse argumento, talvez o Drew Brees fique perto de ser o jogador mais valioso deste ano. Mas é muito difícil, né? A narrativa do Mahomes é sexy, Eduardo Miceli. Bastante. É coisa nova. O ser humano é muito neofílico, ao mesmo tempo que ele é neofóbico, né? Ele é apaixonado pelas coisas novas e, ao mesmo tempo, ele tem um pouco de medo de coisas que são muito novas demais. E eu acho que o Patrick Mahomes é exatamente a coisa nova num esquema que a gente já conhece, que é o do Andy Reid. Então, eu acho que ele é o casamento perfeito
para queimar a chama do interesse do torcedor. Muito bom. Gente, vamos encerrando então com 40 e poucos minutos. Lembrando que a gente tem nosso podcast. Pode fazer um pouquinho de groselha aqui, né? 5 minutinhos. Pode. E só falar o All Pro Football nosso, né? Que a gente não falou. Sim. Sem justificativa. O meu All Pro é o seguinte, gente. Pat Mahomes, Drew Brees como quarterbacks. Running backs Todd Gurley e Melvin Gordon. Aliás, não. Tchau, Melvin Gordon. Todd Gurley e Ezekiel Elliott. E eu não tô colocando playoffs. Dane-se. DeAndre Hopkins e Michael Thomas. O meu tight end é o George Kittle. Pensei em colocar o Travis Kelce, mas o Kittle fez mais com menos. Né? A gente colocou 2 jogadores de linha ofensiva. Eu votei no Teron Armstead de New Orleans e no Mitchell Schwartz de Kansas City. Aí, defensive tackle, entre aspas, né, que é o interior da linha defensiva. Aaron Donald, não tem como, foi unânime. O Ed, que é o jogador da ponta da linha, Khalil Mack, também foi unânime. ILB, que é o inside linebacker, Bobby Wagner, foi praticamente unânime. CB1, cornerback 1, Byron Jones, cornerback 2, Kyle Fuller, safety, Eddie Jackson, kicker, Will Lutz e punter, Michael Dixon. Então, Mahomes de Kansas City, Drew Brees de New Orleans, que as pessoas às vezes pedem pra gente falar os times, né? Todd Gurley dos Rams, Ezekiel Elliott dos Cowboys, Hopkins dos Texans, Michael Thomas do Saints, George Kittle dos 49ers, Teron Armstead dos Saints, Mitchell Schwartz dos Chiefs, Aaron Donald dos Rams, Khalil Mack dos Bears, Bobby Wagner dos Seahawks, Byron Jones dos Cowboys, Kyle Fuller dos Bears, Eddie Jackson dos Bears, Will Lutz dos Saints e Michael Dixon dos Seahawks. E eu não tenho nenhum jogador do New England Patriots no meu All-Pro e os caras estão no Super Bowl. Vá para o inferno esse time. Não, o meu time ficou quarterbacks, número 1, número 2, Patrick Mahomes, que eu não preciso falar o time, né, Chiefs, Drew Brees, meu running back 1, Melvin Gordon dos Chargers, meu running back 2, Ezekiel Elliott dos Cowboys. Wide receiver número 1, DeAndre Hopkins dos Texans, Michael Thomas, wide receiver 2 dos Saints. Tight end, George Kittle, como você falou, fez mais com menos, São Francisco 49ers. Meus 2 jogadores de linha ofensiva são Jason Kelce, center do Philadelphia Eagles, e Teron Armstead, left tackle do New Orleans Saints. E defensor de linha ofensiva interno, Aaron Donald, dos Rams. Ed, Khalil Mack, Chicago Bears, normal. Calma, fala um pouquinho mais longe, você tá estourando o mic, querido. Oi. Aí, melhorou. Desculpa. Inside linebacker, Bobby Wagner, do Seattle Seahawks. Meus cornerbacks são Desmond King, dos Chargers, e Kyle Fuller, do Chicago Bears. Safety, Eddie Jackson, kicker, Will Lutz dos Saints e Michael Dixon como punter do Seattle Seahawks para fechar esta bagaça. Muito bueno. Groselhas estão lá no nosso querido podcast de sócios, então não deixe de assinar nosso site profutbol.com.br/assine. E lembrando também dos nossos parceiros do queroapostar.com, vai estar as dicas lá para o Super Bowl e etc. E também outros esportes. O Australian Open tá pegando fogo, tem também os campeonatos estaduais. Tá pegando fogo, bicho! Então. Você viu que eu vou. Inclusive, você podia mandar uns áudios para mim, né? Para eu usar na transmissão do Skill Challenge do Pro Bowl. Porque nada mais é do que a Olimpíada do Faustão. Eu vou comentar esse negócio. Eu mando os áudios para você botar. Mas eu vou assistir então pra. Manda uns áudios aí que eu vou tentar colocar na hora pra dar um tchan de Olimpíadas do Faustão nessa maravilha. É isso, né? É isso. Então, lembrando, queroapostar.com, nossos parças com Pix de aposta, etc. A gente espera que na temporada que vem eles estejam conosco. Sempre que a gente fala, fulano é favorito por 7 pontos, significa que o handicap é menos 7. E aí tudo isso eles explicam lá. Eu achei engraçado que teve umas pessoas que não conhecem o vocabulário e falando que eu tava em cima do muro, que eu tava apostando em... Qual foi a pique? Em Patriots mais 3. Assim, não, gente, mas é porque os Patriots podem perder por até 3 pontos que você ganha a aposta. É assim que funciona. Isso. E o handicap é uma maneira de equilibrar as cotações, né? Porque, por exemplo, se você aposta no Barcelona ganhando do Retafe, o retorno vai ser ridículo. Mas se você aposta no Barcelona ganhando por 3 gols do Retafe, aí o retorno é maior. Então foi criado isso aí, o handicap, para dar uma equilibrada. Então sempre que a gente fala que tal time é favorito por tantos pontos, etc., é por conta disso. O pessoal do Quero Apostar ensina isso aí também. Então tem as picks. E pro Super Bowl tem várias apostas, né? A gente pode até fazer um podcast especial depois das prop bets. Prop bets nada mais é do que quantas jardas tal time vai ter. É proposition bet. Você faz uma proposição e aposta geralmente em mais ou menos em relação a essa proposição. Vamos ver se já tem do Super Bowl. Em oferecimento aqui do pessoal do Quero Apostar. Vamos lá, Dudu? Deixa eu ver aqui. Vai lá, tô esperando. Cadê? Tem caro coroa, que você pode apostar, você vai dar caro coroa. Mas aí é meio nada a ver.
Sim. MVP do Super Bowl já temos também. O favorito é o Brady, o segundo é o Goff, o terceiro é o Gurley. Quem o MVP do Super Bowl vai mencionar primeiro em seu discurso? Em primeiro lugar, companheiro de equipe. Em segundo, Deus. Em terceiro, família ou um membro da família. Em quarto, dono do time. Em quinto, a cidade. Em sexto, técnico. Ou nenhum dos anteriores. A cidade. É a cidade. Não, mas Brady vai falar Boston. Tipo, não, o Brady vai mandar. Não, se for. Você tem que casar essa aposta aqui. É verdade, tem casar. Brady MVP com Family or Family Member. Porque é o Brady MVP mandando um salve pra Gisele. Que isso aconteceu, inclusive, na final da Conferência Americana. Agora, essa Proposition Bet é maravilhosa. É bom mesmo. Ó, não, a que eu vou fazer agora, você vai desacreditar que isso existe. Quantas jogadas Tony Romo vai prever corretamente durante o jogo? Cara, mentira, isso é possível. Mais que 7,5 ou menos que 7,5? O que Tony Romo estará fazendo no início da temporada 2019? Comentarista, jogando na NFL, técnico como coordenador ofensivo, técnico como coordenador defensivo. Cara, agora, as prop bets do Super Bowl são maravilhosas. Você sabe que tem um rapaz na comissão técnica do Los Angeles Rams cuja função é segurar o Sean McVay para ele não invadir o campo. Certo? Uhum. O nome dele é Ted Ruff. Aí a gente tem a seguinte aposta. Quantos replays serão mostrados de Ted Ruff segurando o Sean McVay durante o jogo? Cara, que coisa fantástica. Quantas vezes a transmissão mencionará a idade de Sean McVay? Número de tweets de Donald Trump no dia 3 de fevereiro. Cor do Gatorade que será jogado em cima do técnico. Um fã invadirá o campo ou não. Cara, é impressionante. O que acontecerá com o preço da Bitcoin durante o Super Bowl? Coisa maravilhosa. Ai, meu Deus. Qual será o primeiro... Essa aqui eu quero o seu palpite. Qual será a primeira música performada pelo Maroon 5 no show no intervalo? One More Night, Makes Me Wonder, Sugar, Animals, Girls Like You, Moves Like Jagger, Don't Wanna Know, Payphone, Maps, She Will Be Loved, é ótimo, né? Entrei no modo Luciano Gimenez. Ou This Love. Qual é o seu palpite, Dudu? Muito bom, também seria meu palpite. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui. Isso aqui é sacanagem. Algum dos kickers vai acertar o travessão durante o extra point ou field goal. Essa aqui é sacanagem. O teto estará aberto ou fechado. Teremos um rough the passer ou não. O que mais? Cara, que coisa impressionante a quantidade de possibilidades. E aí também tem primeiro cara fazer o touchdown, se tal jogador vai fazer touchdown ou não, total de touchdown, total de jarda do Brady. Enfim, o Super Bowl é o evento mais maluco para essas prop bets. Achei até estranho que não tem nenhuma prop bet de quantas vezes a Gisele vai ser mostrada no camarote, né? Porque geralmente tem essa prop bet quando os Patriots estão no Super Bowl. Bom, então, para apostas mais sérias, e não essas que a gente falou agora, prop bets que são difíceis de serem previstas, que é só para dar uma emoção a mais durante o jogo, entre em queroapostar.com, que são nossos parceiros. Certo, Eduardo Micheli? Certíssimo! Eu vou começar a te chamar pela pronúncia italiana correta, que é Micheli. Esse negócio de Miceli aí tá errado. Michiola. Micheli. Eduardo Micheli. Você fala italiano, Eduardo Micheli? Eu não morro de fome na Itália. Justo. E você coloca queijo ralado no macarrão na Itália? Você bota parmesão em cima, né, rapaz? Sabe que eles ficam meio revoltos com isso aí. É que nem colocar ketchup na pizza aqui em São Paulo. É pior que eu não boto, não. Eu não tenho hábito, não. Eu não sou muito fã. Quer dizer, eu gosto, mas... Eu gosto bastante. Eu confesso a você que eu gosto bastante. Chega, né? 50 minutos. Acabou o programa. Acabou o programa, Simone. Acabou o programa. É a cocada, Anthony. Porra. 20 anos de curso. É a cocada. Dudu, beijo carinhoso. Beijo. Esteja bem. Esteja forte. Eu tô no Nelore, vou editar o podcast, subir ele e vou na academia. Boa, também vou na academia. Cara, fui jogar bola. Assim, duas coisas que eu quero falar, já que a gente fez groselha aqui. Duas coisas muito importantes. Primeira, se você tiver uma barba e tiver em dúvida de tirar ela ou não tira, porque eu tirei minha barba terça-feira.
E eu me arrependi amargamente e eu esqueci que eu não tenho queixo. Porque eu fiquei um ano de barba. Você não tem queixo? Meu queixo é pequeno. É que assim, eu tinha um problema quando eu era criança que eu tinha a mandíbula muito pra trás. Então era uma coisa meio Noel Rosa, tá ligado? Aí eu usei, tipo, 18 anos de aparelho e agora eu tenho um queixo. Porra, mas não é um queixão da hora. Não é um queixão que você fala, porra. Não é um queixão do Bill Mas o que O'Brien. O Bill O'Brien tem um queixão da hora? O quê? Nunca Pera reparei. aí, eu vou abrir a foto. Eu nunca Ele tem o reparei. maior buraco do queixo da história da humanidade. Tá, é uma parada meio Humberto Martins, assim, né? Pode crer, pode crer, pode crer. 100%. Porra, uma questão responsa. Nosso querido General Camacho de Kubanacan, inclusive. Nossa, é muito, muito marcado. Caraca, cara. Você não tem... Eu tenho um pouco disso aí no queixo, mas é bem de leve. E com a barba ele some. Exatamente, por isso que, né, a barba ajuda. E segunda coisa, Hum. evitem, não joguem bola. Eu fui jogar bola ontem. Cara, eu dei uma pisada que eu dei um jeito na lombar que eu tô meio cadeirudo hoje, tá ligado? Da Indomada. Aí é isso também, é outra coisa que me deixou muito insatisfeito. Eu raspei a barba e tô andando que nem um cadeirudo. Cadeirudo de Indomada. Então a gente citou em sequência Kubanacan e Indomada. Gente, isso. eu sei que vai ter gente reclamando que é o nosso podcast. Ah, é porque já podiam falar do Super Bowl. Não, a gente não vai falar do Super Bowl na quinta-feira, uma semana e meia antes do jogo, gente. Desculpa, mas não tem. Os times não estão nem em Atlanta ainda. Já falamos que tinha que falar das finais de conferência também. Como vai ter os prêmios no sábado antes do Super Bowl, a gente gasta agora essa pauta dos prêmios para não precisar falar na semana que vem e poder focar 100% no Super Bowl. Então é isso, Eduardo Miceli. Terminamos esse podcast maravilhoso. Para mais podcasts, inclusive um podcast com 25 minutos de groselhas, assine nosso site profutbol.com.br/assine. A gente estava com uns probleminhas no servidor, mas a gente já arrumou isso aí, então tá tranquilo essa questão. E é isso, né? O podcast vai dar uma pausa, umas férias. A gente vai fazer um podcast na terça, após o Super Bowl. E depois a gente vai ficar um tempinho sem fazer. Por conta aí, né, de não ter pauta também, pra gente não ter que ficar falando um monte de groselha e ser só groselha, e aí vão ficar reclamando que a gente tá fazendo groselha, então a gente não vai fazer. E pra dar uma refrescada também, que a gente já conversou isso aí, pra você que tá acompanhando nosso podcast mais recentemente, a gente já falou bastante sobre isso, pra dar uma refrescada, né, Dudu? O produto precisa dar uma... É lógico. Né, para as pessoas sentirem falta também. A saudade nada mais é do que o catalisador da paixão. Eu acho que podia encerrar o programa depois dessa frase. Você gostou? Gostei. Foi bonita, né? Foi bonito. Foi bonita. E família brasileira, não se esqueçam de utilizar o Sonhei com Você essa noite. Porém, não é um oi sumida do nada, tá? Pra você, uma pessoa que você nunca conheceu. Tem que ser uma pessoa que você tá já engajada na conversa, chavecando, etc. Aí funciona. Podem cobrar que funciona. Tá? Tenho haters aqui dizendo que não funciona. Mas funciona. Funciona. Conheço. Funciona. E há melhores também. Mas o Sonhei com Você é bom. É isso, Lindão. É isso, perfeito. Perfeito? Perfeito. Então, até semana que vem. Um beijo carinhoso para todos vocês. Fizemos todo o estrago que podíamos. Terça que vem a gente volta com um pouquinho mais de Super Bowl 53. Também no final de semana eu vou gravar com o Léo sobre times quentes e times frios para a temporada que vem, que termina a temporada quente ou frio. E vida que segue. Fizemos todos. Beijo, gente. Dudu, te amo. Tchau. Te amo, beijo.